Então tomou Avraham a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Avraham, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Elohim falara com ele. Então, olha só, vamos pensar numa coisa. Abraão, ele estava com 99 anos, e quando nascer Yitzhak, ele vai estar com 100. Então, vamos fazer as contas. Abraão está com 89, o filho, aliás, 99 anos, Abraão, o filho dele, tá? Ismael, está com 13 anos de idade, tá bom? Eles vão se circuncidar no mesmo dia, a Torá vai dizer isso, tá? No mesmo dia. E todos os servos que tinha na casa dele, tá? E imagina, né, como deve ter sido doloroso para um homem de 99 anos, a cicatrização já não é mais a mesma coisa, já é mais difícil, tá? Então a gente vê que o Criador estabelece uma aliança com Avraham, tá? Que a partir da descendência dele seria circuncidado no 8º dia. Hoje em dia a ciência já descobriu, tá, que o melhor dia para circuncidar de todos, desde que uma criança nasce, qual é o dia? O 8º dia. Então a própria ciência, né, fica perplexa com aquilo que a Torá já falava há milhares de anos. Tá? Hoje em dia, eles sabem que no 8º dia é o dia mais propício para se fazer a Brit Milá, a circuncisão, tá bom? Então vamos lá. E era Avraham, versículo 24, da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Avraham e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, que foram circuncidados com ele. Olha que coisa interessante, até mesmo os que não eram da descendência de Abraão, ou seja, os homens da casa dele, escravos, empregados, todos foram circuncidados. Olha, então olha que coisa interessante, a Torá, ela é claríssima com relação a isso, tá? Infelizmente, tá? O que mais foi adulterado pelo cristianismo, tá? Foi a Brit Hadashah, foi a aliança renovada, especialmente a carta aos Gálatas, tá? Galatim, ou seja, o livro, a Epístola aos Gálatas foi a parte mais adulterada da aliança renovada, que é conhecida como Novo Testamento, tá? Quando a pessoa lê o livro de Gálatas numa tradução em português, né? Ela vai achar que a circuncisão foi invalidada, mas isso seria um contrassenso. Como que o apóstolo Paulo, sendo um rabino, tá, que já havia ouvido todos falarem, né, que o Messias disse em Mateus 5, do 17 ao 19, que ele não veio destruir a Torá, como é que Paulo iria destruir a Torá? Ou seja, então a circuncisão está de pé, é um mandamento eterno. Agora, o que Paulo estava dando bronca lá na congregação, na Querrilá dos Gálatas, tá? Qual era a bronca que Paulo estava dando? É porque saíram alguns integrantes lá de Jerusalém, sem a permissão de Tiago, tá? Sem a permissão de Yaakov, tá? O irmão do Messias. Ele era o líder da congregação Netzarim, em Jerusalém. Saíram alguns judeus, sem a permissão do líder, Tiago, tá? Yaakov. E eles, vamos dizer assim, eles perturbavam, tá? Eles perturbavam as congregações que eram fundadas por Paulo e Barnabé, Shaul e Barnabá. Eles perturbavam, eles chegavam para as pessoas que haviam acreditado no Messias, que estavam voltando, e ao invés de dar um tempo para essas pessoas se circuncidarem no momento mais apropriado, eles ficavam aterrorizando. Olha, se vocês não se circuncidarem agora, o Messias não vai valer de nada para vocês. Não adianta ter a fé no sacrifício do Messias e não ser circuncidado. Se não for circuncidado, não tem salvação, não tem vida eterna. Então, esse que era o problema. Então, Paulo, em Gálatas, ele deixa bem claro que se alguém se deixasse circuncidar, olha o termo que ele já usa, se alguém se deixar circuncidar, ou seja, já está sendo uma marionete, tá? Por causa desse legalismo, que no aramaico é terret na moça, ou seja, por causa desse dogma, desse jugo pesado do judaísmo, se alguém se circuncidar não com alegria, se alguém se circuncidar não porque está cumprindo o mandamento da Torá, mas se a pessoa se circuncidar porque o judaísmo está mandando, porque se eu não me circuncidar eu perco a salvação, se a pessoa se circuncidar por causa desse motivo, é aí que Paulo fala. Então você decaiu da Hesed, ou seja, decaiu da graça. Então o Messias não vai adiantar nada para você. É isso que Paulo fala em Gálatas. Esse é o plano de fundo, ou seja,
O camarada aceitou o sacrifício do Messias, já é o suficiente para ter acesso à vida eterna, mas ele acreditou numa mentira dos judaizantes que se não se circuncidasse não tinha vida eterna. Ou seja, esses judaizantes estavam rebaixando o sacrifício do Messias. Então a Torá é clara, ela mostra que Abraão foi chamado com 75 anos e o Criador pediu a ele para se circuncidar com 99 anos. Olha que coisa interessante, vamos fazer as contas. Abraão caminhou com o Criador durante um período de 24 anos, sem ser circuncidado. Olha que coisa interessante, tá? Porém, no momento que o Criador falou com ele, tá? Ele foi e se circuncidou. Atos, capítulo 16, tá? Quem quiser anotar, diz que quis Shaul que Timóteo fosse circuncidado, e ele foi circuncidado. Ou seja, Paulo, demonstrando que não era contra o mandamento da circuncisão, ele circuncida Timóteo, tá bom? Quando um homem se circuncida, o que acontece? Houve um derramamento de sangue. Para fazer a cirurgia da circuncisão, a Brit Milá, o que acontece com o órgão genital masculino? Ele sangra, ou seja, ele sangra. Então, num sentido mais profundo, tá? Se diz em Israel o quê? Que o órgão genital masculino, ele se torna uma espécie de um altar, um misbeer, que o altar, qual a característica de um altar? É um lugar que tem sangue. É um altar móvel. E olha que coisa interessante. O Ismael, ele nasceu de Abraão, tá? Quando Abraão ainda não era circuncidado. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele não passou debaixo do pacto. Já Yitzhak, tá? O Criador muda o nome de Avram para Avraham, de Sarai para Sará, manda Abraão se circuncidar e circuncida no mesmo dia. Ou seja, quando Avraham coabitou com a sua esposa Sará, o que aconteceu? O órgão genital dele já era circuncidado, já era uma espécie de um altar ambulante. Então, o espermatozoide que levava Yitzhak, quando passa, faz aquele caminho lá por dentro, o que acontece? Já passa debaixo do quê? Da aliança de Yahuwah Elohim. Então a gente vê que o Criador ele jamais desiste da humanidade. O Criador inicia lá com Adão e Eva, e eles cometem inúmeros erros, tá? E depois o Criador tenta lá com a família de Noé, mas também acaba dando problema. E agora o Criador vai escolher esse homem, tá? Que é tipificado por Hesed, que é graça, favor imerecido, para começar o seu povo, tá? Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. Então agora o tiro-alvo está nos 100 pontos, ou seja, a Torá encontrou o quê? Encontrou justamente Avraham, tá? Um homem que é chamado na escritura de amigo de Elohim. Então em Israel se diz que Avraham é o homem que ele puxava o reino dos céus para a terra, e Sará, ela puxava o reino dos céus que já estava na terra, tinha sido puxado por Avraham, ela puxava para dentro de casa. Olha que coisa bonita. Então nós que somos homens, precisamos nos inspirar em Avraham e puxar o reino dos céus aqui para a terra, e as nossas mulheres, tá? Elas nos ajudam e puxam esse reino dos céus que a gente já puxou para a terra, elas puxam para dentro de nossas casas, tá? Cada uma de nossas esposas, mulheres virtuosas, Eshet Hail, mulher virtuosa, tá bom? Que venhamos entender, como a gente entendeu algumas semanas atrás na Parashá Kitavô, quando entrares, tá? Na Parashá Kitavô nós entendemos o quê? Só é considerada uma entrada quando a gente entra totalmente, tá? Então, o mesmo Criador que falou para Abraão sair da terra dele, da parentela, para a terra que haveria de mostrar, é o Criador que lá em Deuteronômio 26, na Parashá Kitavô, quando entrares, ele começa a estabelecer mandamentos para o povo de Israel, quando entrasse na terra de Israel. E lá em Israel se diz, se alguém entra num lugar, numa sala, por exemplo, e entra só o pé, essa pessoa entrou? Não. Se entrou só um braço, essa pessoa entrou? Não. Se entrou metade do corpo, entrou? Não. Ou seja, só é considerada uma entrada verdadeira, tá? Quando entramos com todo o nosso corpo. Ou seja, então que sejamos encorajados pelo nosso patriarca Avraham, tá? Que foi chamado com 75 anos. Ele teve que ter muita emuná, muita fé. Ele obedeceu ao Criador, mas recebeu uma grande recompensa, tá? Ele é o quê? Pai de multidões de nações. Ou seja, imagina
no reino milenário, durante toda a eternidade, o nosso pai Abraham, recebendo todo mundo como seus filhos. Então, é um privilégio extraordinário, né? Ou seja, imagina que privilégio esse homem chamado Abraham recebeu, tá? Ou seja, e a título de curiosidade, tá? Embora nós não sigamos nenhum ismo, nenhuma religião, mas a título histórico, de curiosidade, tá? Através de Abraham surgiram o quê? As três maiores religiões do mundo, as religiões monoteístas, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ou seja, então são todas chamadas religiões o quê? Abraâmicas, ou seja, oriundas de Abraão, monoteístas, tá bom?